e que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quero primeiramente agradecer ao nosso irmão Carlos, e considerar essa oportunidade. Não tinha nada preparado, não. O irmão Carlos falou de ali, mas eu achei que era brincadeira, né? Não é possível, não. Ele está brincando comigo, né? Mas como eu gosto muito de falar sobre o amor, vou falar sobre o amor nessa noite. Né? Porque foi a missão de Jesus quando veio aqui na terra. Trazer e mostrar o amor para nós. Conceder a nós a oportunidade de amar também. Então vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu até criei um título para essa mensagem. Amor não é sentimento, é atitude. Muitas vezes pensamos que amor é aquele sentimento que vem de repente. Uma coisa repetida. De repente apareceu o sentimento do amor. Mas não. O amor, o próprio Deus, ele botou esses mandamentos para nós amar. Então nós devemos ter atitude de amar. Não é orar por uma pessoa e dizer, sabe que eu não fui com a cara daquele irmão? Nossa carne muitas vezes diz, eu não fui com a cara do irmão. Mas eu tenho que tomar atitude de amar. É por isso que amor não é sentimento. É ter atitude de amar. Por mais que muitas vezes eu não considerei bem a aparência daquele irmão, parece que ele é malvado, parece que ele é estranho, parece que ele não gosta dos outros, mas eu tenho que ter atitude de amar. Jesus, ele falou que nós devemos amar até nossos inimigos. Atitude. 5. É atitude. Já pensou como é difícil amar o nosso inimigo, né? Não é fácil, não. Vamos ver. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, é amor suave. Amém. Pode sentar. Então, Paulo escreveu essa carta aos Efésios, que devemos andar em amor, praticar o amor. E hoje em dia é difícil. As pessoas até não acreditam mais em amor. As pessoas não acreditam mais que existe o amor. Não é verdade? Por quê? Porque as pessoas hoje só querem se preocupar com si próprio. É eu. Eu primeiro. É eu que mereço. Os outros não merecem. É assim que muitas vezes o mundo pensa. Pensa no seu trabalho, lutar pelo seu trabalho e ter condições para manter as suas luxúrias, o seu orgulho, o seu eu. Tragaram dias e dias
E até se precisar, trabalham até tarde da noite para poder mostrar aos outros que ele tem. Não é verdade? Ele não quer ajudar ninguém. Se ele se preocupasse em trabalhar e pegar o seu dinheiro e falar assim, olha, eu vou trabalhar porque eu estou vendo que tem pessoas precisando aí de uma cesta básica, precisando de um remédio. Então eu vou trabalhar mais tarde para que eu possa ajudar essas pessoas. Mas não, ele não pensa assim. Ele pensa para si próprio, para satisfazer os seus desejos, os seus orgulhos. E não foi isso que Cristo nos ensinou, não é verdade? Jesus, ele demonstrou como devemos amar. Primeiro, ele nos amou, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. E assim nós devemos ser imitadores de Cristo, na verdade. Quem aqui tem coragem de dar a vida pelo seu irmão, pelo seu inimigo? Dar o sangue por aqueles que estão se perdendo, estão caminhando a largos passos para a perdição. Quantas e milhões e milhões de pessoas todos os dias estão caminhando para a perdição e não tem que ir para lá e diz, olha, acorda, você está do lado errado, a direção é ali, não é aqui. Muitas vezes se intimidamos. Quando passamos pela rua, muitas vezes não queremos demonstrar quem realmente somos. Não foi assim que os imitadores de Cristo no passado fizeram. Quando os apóstolos caminhavam, já se conhecia que ali ia um servo de Deus. Já se conhecia de longe que estava ali um povo que agradavam ao Senhor. As suas atitudes, as suas palavras, as suas motivações, os seus interesses não era pessoal, era pelas pessoas que estavam se perdendo. Levavam até pedrejadas. Quem tem coragem de pegar pedras por amor às vidas? É difícil. Hoje está cheio de mensageiro, de pregadores que querem apenas status, que querem apenas se aparecer e ganhar o seu dinheiro com a mensagem da palavra. Tem muitos enriquecendo, tendo grandes mansões, caminhonetes do ano. Agora eu pergunto, será que ele preocupa com o pequeno da igreja dele que está passando fome? Quantas e quantas igrejas eu vejo a pessoa tirando ali o seu sangue para dar o dízimo na igreja, para dar aquela oferta, mas o pastor nunca foi lá perguntar para aquela pessoa se ele está precisando de alguma coisa. É errado dar o dízimo? Não, não é errado. É errado dar oferta? Não, não é errado. Mas para que serve tudo isso? Para que tanto dinheiro? Para que tanta oferta? Se nós andarmos pela Bíblia ali, nós vamos ver para que serve tudo isso. As pessoas vendiam seus bens para levar os apóstolos. Mas os apóstolos faziam o que com esse dinheiro? Investia-se em sua casa? Investia-se no carro? Pegava aquilo e cuidava das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Quantas igrejas estão fazendo isso hoje? Vamos dizimar isso? Será que 10% das igrejas fazem isso? Vamos fazer o dízimo do dízimo? Que vai dar 1%, né?
Será que tem 1% de igrejas? Nós temos milhões de igrejas abertas. Será que 1% dos pastores, ou de igreja que pensam no bem-estar dos outros, que tiram ali parte do dízimo da oferta, que corre atrás de algum necessitado, que realmente precisa disso, que realmente precisa ser ajudado? É por isso que muitas pessoas hoje perderam a fé em Deus. É por isso. Porque quando as pessoas que vão à televisão, fala 10 minutos da palavra de Deus e 20 minutos de dias de oferta, vendendo seus produtos para que pudesse arrecadar dinheiro para pagar o custo do programa ou para tratar de assuntos pessoais. É verdade? Nós estamos aqui de braços cruzados. Não temos a coragem de falar do verdadeiro Evangelho. Estamos de braços cruzados e vendo vidas se perdendo e muitas vezes vidas sendo enganados por falsos profetas, por homens que pregam uma falsa operação de milagre. Tem. Um dia eu tive um sonho, a qual tinha uma pessoa que vinha lutar contra mim. Ele tinha uma vara em sua mão e eu tinha um facão. Ah, bom, né? E esse homem partia para se com aquela vara para tentar me bater. Eu pegava esse facão e cortava a vara. Ficava só um pedaço em sua mão. E essa pessoa de repente fala assim: em nome de Jesus, vara cresça. Sabe o que crescia a vara? Eu falei assim: ele está errado, pessoal, né? Não é possível. Aí ela veio para ser de novo. E quando ele vinha, cortava de novo. E assim sucedeu-se por 4 ou 5 vezes. Quando de repente eu falei assim: em nome de Jesus, sabe o que aconteceu? Ele falou assim: em nome de Jesus, cresça e não cresceu. Ele perguntou para mim assim: que Jesus é esse seu? Que tem mais poder do que eu? Eu falei assim: olha, o nome de Jesus é aquele que morreu no cruz do Calvário. Eu venho aqui, você também, fica nos pés dele e pare de falar desse Jesus falso, Senhor. Tem vários tipos de Jesus aí. Eu acordei depois e me perguntei: Senhor, o que quer dizer isso? Aí ele me disse: olha, está cheio de homens falando de Jesus que não é eu. De Jesus não tem nada a ver comigo. De um Jesus que não me agrada. Está cheio. E sabe o que acontece? Está assim de gente caminhando para esse lado. Porque o Jesus que eu conheço, ele não anda vendendo bênção. O Jesus que eu conheço, ele não anda oferecendo utensílios à parte para receber milagre. Não é verdade? Eu desconheço esse Jesus na Bíblia. Eu nunca vi na Bíblia esse tipo de coisa. Tem ali algumas coisas que Jesus usou como barco. Não é verdade? Como as sombras dos discípulos e a capa de Elias. Mas isso não era uma doutrina, era um acaso. Acontecia. Mas era direto? Não. Não era direto isso. Então hoje as pessoas formam isso doutrinas, regimentos de igreja, e trocando o nome de Jesus por lenços, por vassouras, que eu já vi. Até vassoura. Eu fiquei de cara. Eu tenho um site evangélico, gosto. E até postei essa matéria.
Uma vassoura custava R$1.000. A vassoura ungida. Pensa. Para que serve vassoura ungida? Você tem fé que se você ungir com a vassoura, você vai chegar na tua casa e espantar o mal varrendo? Tudo bem, mas precisa pagar R$1.000 por uma vassoura dessa? Leva a vassoura para tua casa e peça a vassoura ungida, então. Não precisa pagar esse absurdo, é verdade? Mas não é esse tipo de fé que Jesus também quer. Jesus quer uma fé verdadeira. Aquela que é o Senhor, o centro de tudo, e não objetos. Se for assim, vamos usar santos, na verdade? É a mesma coisa. É um objeto criado por mãos de homens, que as pessoas utilizam como intercessores a Deus. Estão usando utensílios domésticos, utensílios pessoal como intercessores, piores daquele mesmo que o santo que tem imagem. Né? Esse negócio aí não tem nem imagem. Não tem nem como explicar, na verdade. E nós estamos aqui, ó, vendo isso acontecer, não falamos nada. Por quê? Porque nós temos medo de julgar, na verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que não devemos julgar para não ser julgados. Mas isso não é julgamento. Isso é palavra, é Bíblia. Julgamento é eu chegar a esse tipo de pessoa e dizer, olha, tu vai para o inferno se tu continuar nessa igreja. Isso é julgamento. Não é verdade? Agora, se você acordar a pessoa, olha, amigo, acorda. Sabendo que não é assim. Você não consegue comprar Jesus com dinheiro. Você não consegue comprar Jesus dessa forma. Jesus não é comprado, o milagre não é comprado. É de graça. A oferta e o dízimo é uma questão de agradecimento a Deus daquilo que você recebeu. E não é você comprar aquilo que você quer. Já vi extremos chegar a dizer, olha, dá tudo que você tem, que você recebeu em dobro. E a pessoa chegar a entregar tudo e depois olhar para a verdade. Porque simplesmente ele acreditou numa palavra que não existe. Algum momento Jesus falou isso, dá tudo que tem, tudo. Vai receber dobro? Não. Se eu quiser dar tudo por amor à obra, para que possa chegar lá e dar. Jesus falou, sabe o quê? Dá aos pobres, é verdade? Diz aquele rico, olha, vá e dê tudo que você tem e dê aos pobres. Dê aos pobres. Não é para pagar um programa de televisão que mal leva o evangelho. O evangelho fraco, sem futuro, muitas vezes. Não. Esse não é o propósito de Jesus. De arrancar dos outros para investir em ganância de pessoas que lutam um contra o outro, para ver quem fala melhor na televisão, para ver quem tem mais programas na televisão, não é verdade? Para ver quem tem mais horas. É um contra o outro. É uma guerra espiritual. Se eu posso dizer espiritual, na verdade, né? Acho que espiritual não tem nada, né? É uma guerra de religiões. Isso que está acontecendo. É isso que Jesus quer? Uma guerra de religiões, uma guerra de igrejas? Não, não é isso. Jesus se entregou por nós. E nós devemos se entregar também pelas almas. Ele nos amou de tal maneira que deu a vida por nós. Agora nós também temos que ter a atitude de amar ao nosso próximo, ao nosso vizinho, ao nosso inimigo. Dizer para o nosso inimigo até mesmo assim, olha, eu sei que você me chateou, eu te perdoo, mas me perdoa também.
Porque se você está chateado comigo, porque alguma coisa eu pensei que você não ficou agradado. Me perdoa. O cristão tem que ser respeitar as pessoas. Alguém vem te xingar, trata com educação. Sabe o que acontece? Muitos evangélicos hoje, chega uma pessoa e fala uma palavra que não se agradou, vai pegar e dobrar o joelho e vai lá e fala assim, olha, Deus mata aquele homem, mata aquela pessoa. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Está acontecendo. São crentes macumbeiros, não é verdade? Crentes macumbeiros. Eu nunca vi Jesus falar assim, olha, quando o teu inimigo dá um tapa na tua cara, toma o joelho que eu vou matar ele. Não. Eu não vi isso na Bíblia, está escrito? O que está escrito lá? Vira o teu rosto. Se bater do lado direito, vira o esquerdo. O cara bater também. Mas isso é literal? Não, não é literal. É você fala assim, olha, eu te perdoo. Eu não tenho raiva de você. Você está sendo humilhado a ponto de ser humilde e dizer que te perdoa por isso. Ou dizer que me perdoa, porque se você me bateu, porque eu te ofendi, não é verdade? Alguma coisa disso. Ninguém bate ninguém à toa também, não é verdade? Vou chegar aqui no cara aqui, dá-lhe um tapa no rosto dele. Olha, não tem tiros. Como é que eu vou chegar nele e fazer isso, né? Algum tipo tem. Se eu me dei esse tapa porque eu estou pregando a verdade, então é para quem? Para mim, mas eu não preciso me exaltar também. Será lá no céu. Não é verdade? Agora, e se ele vir me dar um tapa e eu revidar, é para quem? Para ninguém. Para ninguém. Você perdeu. Só isso, perdeu. E se continuar assim, também está caminhando a perdição. Não devemos ser ignorantes. Devemos ser amigáveis com todo mundo. Jesus, ele nos alimentou, não alimentou? Nós estamos passando fome espiritual. Ser espiritual. Qual foi o mandamento dele para nós? Quando chegares alguém na porta da tua casa e pedir pão, pedir água, porque muitos receberam anjos em sua casa e não sabiam que era anjo. Olha que interessante, hein? Muitas vezes a pessoa vem na porta da tua casa, pedir alguma coisa e você fala assim, eu não tenho, mas você tem. Eu não tenho. E talvez era pelo longe do Senhor chegando lá. Naquela época, os anjos do Senhor vinham e testavam as pessoas, na verdade. E as pessoas recepcionavam anjos, achando que eram pessoas. Está na Bíblia, não está? Está na Bíblia. Jesus ensinou a ser recepcionista. Mas, irmão, é tão difícil hoje recepcionar uma pessoa em casa que você não conhece. É difícil. Não, só que eu estou hoje pegando um bandido. E aí? Jesus ele não deu limite a isso. Só falou para nós serem recepcionistas das pessoas. Não é verdade? Então nós devemos ser diferentes, marcar a diferença, mostrar ser diferente. As pessoas estão criticando. As pessoas criticam as pessoas que marcam diferença. Sabe por quê? Porque eles não conseguem fazer. Por isso que o cara hoje, né? Muitas vezes os caras de pedrada é porque as pessoas não têm coragem de fazer o que ele faz. Quantos covardes tem? Tem muitos covardes. Quantos pastores covardes tem?
Tem muitos. Muitas vezes Deus usa uma pessoa que não tem cargo nenhum, para pregar o Evangelho, enquanto tem pessoas que têm cargos excepcionais que não arredam o pé do lugar. Não tira o pé do lugar. Chega na casa dele no domingo, ou no sábado, ou no dia de semana, que é um trabalho dele, que está salariado. Está lá o homem só qualificado, com a barriga desse tamanho. E tanto domingo. Tem. E está cheio. Não precisa trabalhar, né? O trabalho dele é só o culto de quinta, sábado e domingo. Se ele for no sábado ainda, porque o tijolo é bastante difícil aparecer nessas igrejas grandes, não é verdade? É difícil. Quer nem saber de culto de sábado. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Paulo alertou nós isso. Muito. Que nos últimos dias estaria cheio de pessoas que pensariam só no bem-estar. Alguns invadiriam até casas de viúvas, saqueando o que tem. Aí a pessoa pergunta se nós tem pastor hoje em dia que saqueia a casa de viúvas, de homem? Tem. Sabe quanto? Quando ele força a pessoa para o dízimo, oferta e não retribui em volta. É saquear. Tira o que ele tem, mas nunca foi lá estender a mão para ele. Não está saqueando? Está saqueando. Porque ao órfão, um dia fiquei preocupado. A pessoa chegou em um ponto de culto, que não faz com a igreja, uma senhora de 70 e alguma coisa de anos. O estudo estava sobre dízimo. Aí ela perguntou assim, na hora, eu tinha 3 meses de dízimo guardado. Eu não estava em igreja nenhuma. Estava ouvindo a rádio e tinha uma pessoa pedindo ajuda, que tinha um filho para fazer uma cirurgia e não tinha condições. A sua casa estava sem alimentos. E eu peguei esses 3 meses de dízimo e levei para essa pessoa. Eu fiquei escutando. Só que daí quando o irmão foi falar assim, alguma coisa, eu levantei a mão e falei primeiro. Irmã, se for para a senhora dar o dízimo na igreja para o pastor engordar, a melhor coisa que você fez é dar para alguém que precisa realmente. Mas a Bíblia diz que rouba a honra a Deus não dando dízimo à casa do Senhor. O dízimo foi dado para pessoas que precisavam. Não é verdade? Não estou dizendo aqui para vocês pegar o seu dízimo e levar a um certo determinado lugar e dar para a pessoa necessitada. Não. Só que ela não pecou. Ela pecou? Não pecou. Aí, o irmão ficou bravo comigo e falou assim, olha, é o seguinte, a senhora tem que pedir perdão, porque a senhora errou, se a senhora pedir perdão, a senhora está perdida. Primeiro Deus do céu, cuidado da irmã, uma senhora de 70 anos, na verdade, foi um pouco absurdo a resposta dessa coisa, e ficou bravo comigo, dizer que eu estava errado em dizer isso. Eu não estava errado. Porque a igreja essa determinada igreja, eu disse, não vou nem falar o que acontece. Até a esposa do pastor colocou silicone nos seios. Onde vão estar indo? É para isso que eu disse? Colocar silicone nos seios e nas náuseas. Tirar a gordura da barriga para ficar bonitinha. Isso tudo vai... É isso que Jesus está pedindo? É isso. Ficar tudo empinadinho e ver pessoas dentro da igreja passar fome, passar necessidade. Não é isso não. Jesus não veio ao mundo para
para saciar o nosso egoísmo. E veio ao mundo para saciar a nossa vida espiritual e nos ensinar como devemos fazer. Essa é a finalidade de Jesus Cristo ter vindo à Terra, para nos ensinar a amar. Amar as pessoas, amar os drogados, os alcoólatras, as prostitutas, amar aos homossexuais, amar também as pessoas que estão viciadas em pornografia, amar as pessoas que estão viciadas em muitas outras coisas desse mundo. É isso que Jesus quer. Nós amemos e temos a nossa vida por eles. Temos nosso sangue por eles. Amar as pessoas que estão enfermas, os órfãos, as viúvas, aos necessitados. Deus tem levantado homens nos últimos dias que pregam a verdade. Que são como Elias, que não tem medo de Jezabel. Não é verdade? O que é Jezabel? O espírito maligno dominando as igrejas. Mas eu já ouvi falar de Jezabel, é aquele espírito que traz vaidade? É também, mas não é só isso não. O que é vaidade? É tudo isso que eu falei para vocês agora. É usar as coisas para o nosso bem, para o nosso próprio eu. Para mim. Eu. Jezabel era assim, eu. Acabe. Ficava quietinho, não é verdade? Eu não queria fazer nada. Eu vou colocar aqui a deusa. Eu vou colocar aqui outro Deus. Baal. São pessoas pregando um evangelho diferente. Sabe o que é Baal? Se você levar toda a história para trás, Baal está nos dias de hoje. Tem um Deus só infiltrado em muitas igrejas. Fiz grandes estudos sobre esse assunto. Que parecem que estão falando de um Jesus verdadeiro, mas nada a ver com Jesus que foi pregado na cruz do Calvário. Estão falando de uma pessoa que é filho de Deus Sol, pregando o Evangelho de Deus Sol dentro das igrejas evangélicas, mostrando uma coisa que não é verdadeira. Mas você está classificando todas as igrejas assim? Não. Não é todas não. Uma grande porcentagem. Uma grande maioria. E por isso, muitas vezes vai falar do amor de Deus e fala assim, olha, eu não acredito mais nisso. Eu não creio mais nisso. Não estou nem ainda bom. Mas sabe para pegar o Evangelho em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, e ver qual é o percentual de pessoas que acreditam em Deus. Deixaram de acreditar. Deixaram de crer por causa dos maus testemunhos das pessoas. Vou parar por aqui. Se você continuar ouvindo o que eu estou falando, os irmãos vão enjoar de mim. É verdade? Mas isso é o amor de Deus verdadeiro para nós. É que nós amemos aos outros assim como nós amamos a nós mesmos. A Bíblia diz o seguinte: se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, a minha religião é vã. O que é uma religião vã? Uma religião que não vale nada. O que é uma religião que não vale nada? É uma religião de falsos profetas. A minha religião, se eu não amo o próximo, eu estou sendo falso, dizendo que tem um amor